Olá, muito boa noite. O juiz Carlos Alberto Antônio Júnior, da Terceira Vara Federal de São José dos Campos, cassou a liminar concedida na madrugada de hoje pela juíza substituta Roberta Monza Chiari, que não permitiu que a Polícia Militar realizasse a reintegração de posse na área do acampamento Pinheirinho, na zona sul de São José dos Campos. Na decisão, o juiz afastou a união, arrolada pelos advogados do movimento como ré, do polo passivo do feito, e disse, abre aspas, o que vejo é que ela não é parte legítima para figurar como ré. Isso porque não possui qualquer interesse jurídico no feito. Digo interesse jurídico e não político. Fecha aspas. Além disso, o juiz deixou claro que houve incompetência do juízo, ou seja, a ação deve seguir na vara civil estadual. Com isso, a reintegração de posse para a massa falida da Selecta S.A. pode novamente acontecer a qualquer momento. No final da tarde, instantes atrás, nossa repórter Thalita Silva conversou com a juíza da 6ª Vara Civil de São José dos Campos, Márcia Loureiro, que havia expedido o pedido de reintegração de posse. Thalita. A Justiça Estadual espera remarcar já para os próximos dias a ação de reintegração no acampamento do Pinheirinho, zona sul de São José dos Campos. Eu converso com Márcia Loureiro, juíza da 6ª Vara Civil de São José dos Campos. Doutora, a Justiça Federal poderia ter interferido da forma que interferiu? A Justiça Estadual e Federal tem esferas distintas de matéria, de responsabilidade, e houve aí uma interferência que, na verdade, não deveria ter sido dessa forma. No caso, os policiais agiram de forma errada, então, deixando de fazer a reintegração? Eles tiveram dúvida naquele momento, diante da surpresa, e preferiram, por cautela, e até porque já tinha passado o tempo deles, aguardar uma outra decisão e a minha manifestação. A senhora já tomou alguma medida hoje para que isso seja feito nos próximos dias? Eu tenho analisado a documentação que chegou, ainda preciso juntar aos autos, e essa decisão não interfere na minha, portanto, a minha ordem permaneceria. Bom, com a nova data definida, o que pode mudar essa decisão? Existe algum órgão que pode mudar essa decisão? Em princípio, apenas alguma manifestação do tribunal nos recursos que estão pendentes. E o tribunal não manifestou nenhuma intenção de suspender as ordens. No caso, se houver alguma manifestação política, no caso, o governo federal, estadual ou municipal poderia interferir de alguma forma nessa decisão? Interferir, não existe interferência nenhuma. A única situação seria de uma efetiva desapropriação e aí, então, o judiciário não teria mais por que pedir a reintegração, por que determinar a reintegração. Com toda a repercussão que teve o caso, né, e continua tendo na mídia, a senhora acha que existe alguma outra solução para esse caso? Não vejo nenhuma solução. Existem intenções políticas, mas verdadeiramente destinar a verba para uma desapropriação, eu não vi essa vontade. E a ordem da senhora, então, se mantém de ter a reintegração? Está mantida. E isso deve acontecer quando? Agora eu vou entrar em contato novamente com a Polícia Militar, que vai se articular e acredito ainda que dentro de alguns dias. Então ainda não existe uma data definida? Não, ainda não. Muito obrigada pelas informações. Thalita Silva, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Só para o nosso telespectador entender, esse boletim foi gravado por volta das 5h30 da tarde, quando a decisão ainda não havia chegado até a nossa redação. A decisão da Justiça Federal chegou por volta de 6h15 da tarde. Foi checado e, por isso, a informação. A gente acompanha esse caso de perto há pelo menos 24 horas. Toda a equipe de jornalismo do Grupo Bandeirantes está envolvida para manter você bem informado. E de ontem para hoje, principalmente nessa madrugada, foram horas de muita tensão. A reintegração de posse do Pinheirinho acabou não acontecendo pela liminar da Justiça Federal, que acabou suspendendo a ação no momento em que a Polícia Militar fazia o cerco ao acampamento. Toda a polícia estava mobilizada. Os moradores comemoraram muito o resultado, mas eles já tinham a preocupação de que essa desocupação poderia acontecer novamente, uma nova ordem poderia ser expedida.
A operação de reintegração de posse teve início na madrugada desta terça-feira e envolveu cerca de 2.000 policiais militares. No mesmo período, um carro e um ônibus circular foram incendiados como forma de protesto. Apesar do clima repleto de tensão, horas depois, um sinal no céu que poderia indicar o início do confronto se tornou razão para comemorar. O motivo para tanta festa foi a notícia de que a liminar que autorizava a reintegração de posse na área foi suspensa. A informação chegou até os moradores por volta das 4h30 da manhã. Nós ficamos a noite inteira manejando esse instrumento lá, esse remédio jurídico na Justiça Federal. E os nossos companheiros estavam lá. O Marcelo, que é um dos advogados da equipe, e o Jairo, que é defensor público, que também entrou nessa briga com tudo e estava lá manejando esse instrumento jurídico. E nós tivemos a grata satisfação de ter dado tudo certo. Foi aqui uma ansiedade durante toda a noite esperando esse resultado, porque todas as outras coisas que a gente tinha feito tinha caído. Nós não tínhamos conseguido nada. Durante a ação, as armas tiveram outra utilidade. No calor do momento, uma mulher apareceu com o corpo coberto por lama. Segundo ela, o pagamento de uma promessa por ter o desejo atendido. E eu passei uma semana chorando, porque os meus filhos ficavam jogados, cada um numa casa, porque todo dia eu ficava com medo da polícia chegar, né? E daí ter confronto e acabar perdendo a vida dos meus filhos. E o que eu tenho de mais precioso e rico é os meus filhos e a minha casa dentro do Pinheirinho. A emoção relatada pela dona de casa foi comum entre os milhares de moradores que vivem desde 2004 em situação irregular no acampamento, já que a propriedade pertence à massa falida da empresa Selecta. De acordo com o representante da comunidade, o dia será marcado por comemoração, mas os movimentos de protesto, voltados principalmente à prefeitura municipal, continuam. A luta continua, porque pode ser que a justiça burguesa tente caçar, eliminar. Mas quantas vezes caçar, nós vamos derrubar. Toda vez que entrar, nós vamos derrubar, certo? É aqui que o pessoal vai criar os seus filhos, vai criar os seus netos, é aqui que nós vamos ficar. Durante a manhã, a juíza responsável pelo caso, Márcia Loureiro, informou que a liminar concedida pela juíza federal Roberta Chiari não tem o poder de revogar a decisão de reintegração de posse e que vai tentar reverter a situação. Caso isso aconteça, a Polícia Militar afirma que vai fazer a desocupação. Nós queremos, naturalmente, que as pessoas saiam voluntariamente. Se houver a requisição e manter a requisição judicial, nós faremos um planejamento para executar esse apoio ao oficial de justiça. A ideia da Polícia Militar é preservar vidas, nós temos essa finalidade nessa questão de apoio ao oficial de justiça e, na verdade, conclamamos as pessoas de bem a deixar voluntariamente para evitar que tivéssemos qualquer tipo de confronto. E nós tentamos contato com o comando da Polícia Militar agora neste final de tarde e início de noite, porém não obtivemos sucesso. Em maio do ano passado, o Band Cidade mostrou uma reportagem sobre o desaparecimento de um idoso que era atendido por uma associação de pessoas com deficiência em Taubaté. Bem, 7 meses já se passaram e o drama da família continua. A reportagem é de Lilian de Paula. O quarto de seu Antônio ainda está intacto. A saudade é amenizada por meio de fotos. O aposentado de 59 anos era atendido pela AVAP, a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência em Taubaté, e foi visto pela última vez em 27 de abril de 2011. No dia do desaparecimento, ele estava na instituição e trajava uma camiseta como essa. Nós estamos assim nessa angústia ainda, nessa expectativa, porque ninguém ainda nos deu uma resposta, nem justiça, nem a VAP, nem delegacia. A gente está esperando, está aguardando ainda esse nosso irmão para voltar e nós temos alguma resposta sobre ele. Na época, a família chegou a procurar pelo jornalismo da TV Band Vale na tentativa de encontrá-lo, mas não teve sucesso. Além disso, Dona Fausta acionou a justiça e descobriu que no Centro de Convivência da AVAP, onde o seu Antônio passava por tratamento psiquiátrico havia 2 anos, tinham reeducandos do presídio Edgar Magalhães Noronha, de Tremembé, que prestavam serviço à instituição uma vez por mês. No boletim de ocorrência feito pela família, um dia depois do
desaparecimento, um dos detentos com nome Januário diz que um dos funcionários, um pedreiro chamado Bonifácio, teria sido o último a ver seu Antônio. E esse pedreiro, segundo lá o inquérito, fala que foi um dos últimos que falou com ele, na horta onde ele estava. Depois disso, diz que esse pedreiro saiu para fazer um serviço particular e a gente não sabe mais o que aconteceu depois disso. A aposentada também ressalta que 2 meses antes de desaparecer, o irmão mudou o comportamento, ficou mais agressivo. Apesar das desconfianças da família de seu Antônio, a AVAP diz que tem acompanhado e ajudado nas investigações. A diretora da instituição ainda afirmou que todos aqueles que cuidavam ou estiveram com seu Antônio pouco antes de ele desaparecer foram ouvidos. Acionamos órgãos competentes como Polícia Militar, Exército, inclusive na época mesmo que aconteceu, as buscas na unidade se deram por 4 dias. A gente recebe ainda a ligação de pessoas que alegam ter visto uma pessoa bastante parecida com o Antônio, então a gente vai lá, investiga, está sempre percorrendo bairros ou cidades para ver se os cartazes que a gente colocou se encontram. A família ainda tem esperança de encontrar seu Antônio. Começamos a usar até os espaços de outdoor, para poder ter uma divulgação assim mais ampla, para que todos saibam que nós ainda continuamos procurando o nosso irmão, que nós queremos ele, vivo ou morto, a gente quer o Antônio de volta. O difícil é o desaparecimento, Segundo a Polícia Civil, o inquérito continua e todas as informações sobre o caso permanecem nos sistemas da polícia. Quem tiver alguma informação que possa ajudar a família de seu Antônio, pode ligar para o telefone da AVAP, 3633-3828, está aí no seu vídeo. E tem também o telefone da irmã dele, a dona Fausta, que apareceu na reportagem, o número é 3025-1381. E veja em instantes aqui no Band Cidade a previsão do tempo para amanhã e o drama dos moradores do bairro Veraneio Ijau, em Jacareí, que sofrem com a inundação de um córrego que corta o local. Os detalhes, já já, agora 7h03.